Estamos de volta com Manhã da Piedade. Siga a gente no Instagram, @Manhã da Piedade. E não esqueça também de mandar seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. No bloco de saúde de hoje, nós vamos falar sobre uma doença rara e autoimune, a esclerose múltipla. De acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, no Brasil, cerca de 35 mil pessoas são afetadas. E para explicar melhor sobre essa doença crônica, converso agora com a neurologista especialista em doenças desmielinizantes. Gente, é difícil de falar. Vamos de novo. Desmielinizantes do Sistema Nervoso Central e neurologista do Ambulatório de Neuroimunologia do Hospital Madre Teresa, doutora Josemari Cavalcante Lemos. Bom dia. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigada pelo convite. Nós do ambulatório nos sentimos honrados pelo convite, poder falar um pouco sobre essa doença. Ô, doutora, muito obrigada pela sua presença. Tão importante a gente falar dessas doenças que muitas vezes as pessoas nem conhecem. E aí eu queria começar no beabá, que as palavras já são difíceis de ser pronunciadas, né? Esclerose múltipla. O que é isso? A esclerose múltipla, ela é uma doença neurológica, né? Como esse nome chamado desmielinizante significa basicamente o quê? Os neurônios, para que eles funcionem adequadamente e transmitam o impulso nervoso, né? Para que a gente possa se movimentar, possa ter nossa sensibilidade, a gente tem uma espécie de fita isolante no neurônio, que é chamada de mielina. Então, a esclerose múltipla, ela são de anticorpos, né, que a gente mesmo produz, atacam essa mielina, de forma que essa fita isolante ela fica defeituosa. Então, o impulso nervoso tem dificuldade de passar pelo neurônio e daí surgem os sintomas da doença. Basicamente esse o mecanismo. A doença ela pode afetar tanto o cérebro quanto a nossa medula espinhal. E daí vem todas as manifestações da doença. Uhum. É basicamente esse mecanismo que ocorre a doença. E o que é uma doença autoimune? A palavra já fala, mas o óbvio, muitas vezes precisa ser falado, né, doutora? Sim, sim. O nosso organismo, ele produz anticorpos, que a princípio os anticorpos eles existem para nos defender. Em algumas situações, o anticorpo ele confunde, né, quem ele deve atacar e acaba atacando o nosso próprio organismo. Por isso que a gente chama de autoimune, porque o nosso sistema imune acaba agindo contra nós mesmos, ou contra partes do nosso corpo que a princípio eles não deveriam atacar. Uhum. Então, é por isso que tem o nome de autoimune. E normalmente, qual é a maior causa dessa doença? Nós não temos uma causa única, né, que a gente responsabilize pelo surgimento da doença. A gente acredita que existem fatores de risco, né? A gente sabe que pode existir uma predisposição genética, ou seja, a pessoa pode ter uma tendência a desenvolver a doença. Isso não necessariamente acontece, isso pode ou não acontecer, à medida que o indivíduo se expõe a fatores ambientais, que a gente chama. Esses fatores podem ser o tabagismo, a obesidade, principalmente na adolescência, a infecção por alguns vírus, como o EBV, a deficiência de vitamina D, a baixa exposição solar. Então, esses fatores, em um indivíduo que já tem uma predisposição a desenvolver a doença, ele pode facilitar o surgimento e manifestação da doença ao longo da vida. Doutora, a senhora falou de um vírus EBV, o que vem a ser isso? É o vírus Epstein-Barr, que em adolescentes, em crianças, ele tem, quando dá sintomas, é o que a gente chama de mononucleose infecciosa. Ah, tá. Às vezes se manifesta como quadro viral, como um quadro gripal, é bem inespecífico. A criança pode ter linfonodos, e assim, existe uma alta taxa de pessoas expostas a esse vírus no mundo, né? A gente muitas vezes nem desenvolveu sintomas, a gente teve contato com o vírus e aquele vírus ficou latente, né? Ficou lá adormecido no seu organismo. E como que esse diagnóstico é feito?
O mais importante, né, no diagnóstico da esclerose múltipla é que ele deve ser, você deve procurar o profissional adequado, né, porque não é um diagnóstico fácil de ser dado. O paciente que tem esclerose múltipla, ele manifesta sintomas neurológicos dos mais diversos que podem confundir com diversas outras doenças neurológicas, como o AVC, como diversas outras. Então, o paciente tem esses sintomas neurológicos e o diagnóstico é baseado na apresentação clínica, né? Então, nos sintomas que o paciente apresenta. E, além disso, a gente utiliza exames de ressonância magnética. Porque na ressonância magnética, a gente vai observar que lá no sistema nervoso central, a gente vai ter umas placas de inflamação que ficam visíveis para a gente, e a partir daí, a gente, juntando esses fatores, a gente fecha o diagnóstico. Porém, não é um diagnóstico simples, porque a gente tem que excluir essas outras doenças neurológicas que podem, muitas vezes, simular, parecerem muito com a esclerose múltipla. Então, daí é o nosso maior desafio, que é dar corretamente o diagnóstico. Então, a pessoa primeiro procura um neurologista, depois que tem, ou o especialista é só o neurologista? O ideal é o especial, assim, qualquer médico, obviamente, pode atender o paciente, mas é importante detectar que o paciente tem um sintoma neurológico e o encaminho o mais rápido possível para o especialista, que é o neurologista. Porque a partir dessa avaliação, né, que já é um pouco mais complexa, o neurologista ele pode perceber que aquele paciente está desenvolvendo a doença, e daí o ideal é que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível, para que o paciente a longo prazo tenha uma melhor evolução. E normalmente, assim, de uma forma bem simples falando, como é o tratamento? O tratamento, como a doença ela ocorre por uma desregulação no nosso sistema imunológico, a gente tem diversos medicamentos que atuam tentando frear essa resposta imune exagerada e contra o próprio organismo. Então, a gente tem medicamentos que são orais, a gente tem injeções subcutâneas, injeções intramusculares, e a gente tem também infusões, né, que é o paciente receber no sangue mesmo, através, né, pelas veias, medicamentos que também ajudam a tratar a doença. E essa doença tem cura, doutora? Até o momento, é uma doença que não tem cura, a gente tem tratamentos cada vez mais eficazes. Então, assim, um paciente que tem um diagnóstico precoce, inicia o mais breve possível o tratamento, a gente tem respostas a longo prazo excelentes. Pacientes com esclerose múltipla, eles tendem a ter uma vida normal, né? Desde que façam o tratamento adequado, façam o acompanhamento correto e sigam todas as orientações médicas. Doutora Josimé, vamos colocar assim, uma pessoa que está nos assistindo agora, quais são os principais sintomas assim, mais evidentes que eu já tenho que ficar alerta e procurar um médico? Os principais sintomas da esclerose múltipla são: o paciente pode ter fraqueza muscular, então ele sente uma fraqueza nos braços, nas pernas, uma dificuldade para andar. Pode ter alterações da sensibilidade, como formigamentos, dormências, tontura, alterações visuais. A esclerose múltipla também pode afetar a visão, então o paciente pode ter uma baixa de visão, então dificuldade para enxergar. Alterações, dificuldade para fazer xixi, então não está segurando, não está conseguindo soltar o xixi adequadamente. Tudo isso pode ser sintoma da esclerose múltipla. E muitas vezes pode parecer, por exemplo, um AVC, né? Um paciente com AVC, uma fraqueza, uma dificuldade, uma dormência. Então, por isso que é importante o especialista para poder fazer o diagnóstico diferencial, né, quando o paciente apresenta esses sintomas. Então, a nossa orientação é que pacientes que tenham esses sintomas procurem o pronto-socorro, que tenha acesso, e a partir daí fazer uma investigação adequada. Sintomas do nosso dia a dia, né, doutora? Ô, doutora, mudando aqui o assunto, só acrescentar a turma do Covid aí, que fica sem olfato e sem paladar, isso é uma coisa que vem dos neurônios, neurológico. Isso. No caso do Covid, a gente tem um acometimento do nervo olfatório, né? Que as terminações do nervo olfatório ficam na nossa cavidade nasal, né? No nosso nariz.
Então, acredita que o contato direto com o vírus, com essas terminações, eles acabem causando uma lesão que pode ser transitória, né? Algumas pessoas recuperam logo o olfato, outras têm um tempo maior de recuperação, e muitas vezes a pessoa pode, inclusive, ficar sem o olfato por tempo indeterminado. Indeterminado. Isso. Na esclerose múltipla, esse sintoma não é tão comum. Tá? A gente não costuma ter esse sintoma como parte assim, dos mais comuns dentre a doença. Uhum. É claro que a gente pode ter diversas manifestações, porque você sentir o cheiro não envolve somente a terminação do nariz, né? Tem toda uma condução nervosa dentro do sistema nervoso central. Então, se em outra parte dessa condução a gente tiver acometimento, de repente o paciente pode ter. Mas não é comum nos pacientes com esclerose múltipla, não. Uhum. E quais são os fatores de risco? Os fatores de risco principais, né, que a gente tem evidência mesmo científica, é tabagismo, a obesidade, principalmente na adolescência. Uhum. Isso, a infecção pelo Epstein-Barr, deficiência de vitamina D. A gente que tem que ficar esperto nessas coisas todas. Isso, e a exposição solar. A gente observou que a frequência com que a doença aparece, ela mostra um certo gradiente à medida que se afasta dos trópicos. Então, por exemplo, dentro do próprio Brasil, a gente vê que existe um número maior de pacientes com esclerose múltipla quando a gente vai descendo para o sul do país. Então, a partir daí foi que se levantou essa questão da exposição solar, né? Acredita-se que a exposição solar ela seja um fator de proteção contra a doença. Que bom, a vitamina D também é fator de proteção do Covid também, né? Isso. É importante para o sistema imunológico, então, sendo assim, acaba protegendo em diversas situações. É claro que não somente a vitamina D, né, está implicada, então, assim, no tratamento de esclerose múltipla, a gente não é comprovado cientificamente que somente o tratamento com a vitamina D trata a doença, né? Então, é importante que os pacientes tratem com os medicamentos que são reconhecidos cientificamente, e a gente, no nosso ambulatório, faz reposição de vitamina D, porque o ideal é que o paciente tenha pelo menos níveis normais de vitamina D para não ter esse fator de risco, né? Existem vários tipos de esclerose múltipla? A doença, ela tem uma apresentação que pode mudar um pouco. Então, a doença, ela normalmente vem em surtos, ou seja, o paciente apresenta o sintoma, ele fica ali de dias a semanas com aquele sintoma e o sintoma se resolve. Ele pode resolver completamente ou ele pode deixar alguma sequela. Então, nesse caso, a gente chama é uma doença recorrente e remitente. Então, ela vem em surtos. O paciente tem surtos e melhora. Existem outras formas da doença em que o paciente ele evolui progressivamente com déficits neurológicos e as sequelas dele tendem a ser progressivas. São doenças um pouco mais difíceis de tratar, a gente tem uma certa limitação de tratamento já nesses casos. E o que acontece é que muitas vezes uma forma pode se transformar em outra, tá? Então, essa avaliação de qual a forma de doença que o paciente tem é feita pela observação clínica e pelos exames de imagem, que a gente repete, né, de forma rotineira. Muito bem, doutora, a gente já se aproxima ao final. Tem como prevenir a doença? É possível? Como eu falei, né, existem esses fatores de risco, né, existe uma predisposição genética. A predisposição genética a gente, infelizmente, não tem como deixar de ter, mas a gente pode controlar esses fatores ambientais, né, que a gente chama de fatores de risco. Então, evitar o tabagismo, ter níveis adequados de vitamina D, tentar tratar a obesidade, né, isso é muito importante. E aí, neste caso, a infecção pelo vírus Epstein-Barr é mais difícil controlar, porque muitas vezes, né, o paciente acaba tendo contato sem ter uma forma de prevenir. Mas seria importante hábitos de vida, dieta. A gente sabe que todos esses fatores nos protegem contra muitas doenças, tanto neurológicas quanto outras doenças. Então, um hábito de vida saudável, evitar o tabagismo é extremamente importante e pode ajudar, sim, a não manifestar a doença, no caso de uma pessoa que tem predisposição. Ah, joia, doutor Josimelo. Eu queria que a senhora falasse do ambulatório do Hospital Madre Teresa, do Instagram, a gente vai colocar na tela. E a senhora colocar assim, por favor.
Nós somos neurologistas, temos uma equipe especialista nesses tipos de doenças. Então, no ambulatório Madre Teresa, a gente tem um ambulatório de neuroimunologia. Ele funciona às quintas-feiras pela manhã. Caso algum paciente tenha interesse em marcar consulta, a gente pode ligar para o ambulatório. O número é 3339-8000. Somos uma equipe de 4 neurologistas, né? E estamos atualizados em relação às evoluções rápidas, né, que ocorrem em relação à esclerose múltipla. A gente é uma doença nova, que tem muita pesquisa, muita coisa nova sendo descoberta atualmente, inclusive com medicamentos cada vez mais modernos. Então, é importante procurar atendimento com o especialista e nós estamos à disposição lá no Hospital Madre Teresa. Que bom. Doutora, muito obrigada. Que Deus abençoe mesmo os olhos, dê discernimento, dê sabedoria para ter sempre o diagnóstico assertivo naquilo que precisa. Muito obrigada. Bom dia a todos. A gente agradece o convite. Muito bem. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já.